primeira coisa que a gente pode ver é comparar o comportamento dos diferentes ácidos fracos. Se eu olhar para esse conjunto de curvas de titulação que eu tenho aqui à esquerda, na verdade são todas curvas calculadas por um mesmo volume de ácido fraco, 50 ml de um ácido fraco monoprótico qualquer, HA, de concentração 0,02 mol por litro. São ácidos diferentes, ó, tem um ácido forte, um ácido fraco de pKa2, pKa4, pKa6, 8 e 10. E todos eles estão sendo titulados com uma solução de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro, portanto uma concentração de hidróxido 5 vezes maior. Por isso 50 ml, todos vão ter o seu volume de neutralização em 10 ml. Tudo bem, a concentração da base é 5 vezes maior. Agora, vamos comparar o comportamento da variação de pH na titulação desses ácidos diferentes. Ó, se a gente olhar aqui na vertical, o que eu estou vendo que acontece? Os valores de pKa estão aumentando. Como pKa é o log do K é menos o log do Ka, né, eu posso dizer que o valor das constantes de ionização ácida estão diminuindo. Então, esse tem um ácido forte, depois eu tenho aqui um ácido com constante de equilíbrio ácida 10 a menos 2, 10 a menos 4, 10 a menos 6, 10 a menos 8, até 10 a menos 10. Se eu olho para as curvas de titulação, o que eu estou vendo? Ó, embora todas elas tenham o mesmo volume, o pH do ponto de equivalência vai mudar muito de uma para outra. E, principalmente, a variação no pH antes e depois da neutralização vai ser bem diferente. Se eu pegar aqui um pK, um ácido de K 10 a menos 4, olha só, a titulação aqui se inicia com pH um pouco menor que 6 e diria que pode terminar, sei lá, aqui um pouco acima de 10. Então, ainda é uma variação de pKa, perdão, de pH bem grande ao redor do ponto de equivalência. Vai me permitir uma boa titulação. Quando essas constantes ácidas vão ficando cada vez menores, ó, aqui já pK igual a 10 a menos 8, o Ka, já tem uma inflexão pequena, né? A variação de pH ao redor do ponto de equivalência é pequena. Difícil até determinar aonde está o ponto de equivalência aqui, eu só consigo pelo valor de 10 lá embaixo, né, traçando a curva. Aqui, então, no pK10, um ácido de constante 10 a menos 10, eu praticamente não tenho inflexão. Então, conforme os ácidos vão ficando mais fracos, meus valores de Ka vão diminuindo, as inflexões das curvas de titulação vão ficando cada vez menos nítidas. E, por consequência, eu não consigo, todos eles, determinar volumetricamente, com precisão. Teria que ter um indicador visual com uma faixa de viragem muito pequena e uma gota a mais ou a menos ali já faz uma diferença muito grande. Então, seria difícil, e é ruim. Então, a gente acaba não utilizando titulação para determinar concentrações de ácidos de concentrações muito baixas, pelo menos não titulação com indicador visual. Se eu utilizar um método instrumental, onde, por exemplo, por potenciometria, eu determine o pH, aí pode ser que eu consiga o resultado um pouco melhor, certo? Mas com indicadores visuais, certamente não. E aqui agora, as curvas à direita, a gente pode comparar o que está acontecendo. Também são alíquotas de 50 ml de um ácido monoprótico, agora igual, todos de pK igual a 5. Então, teria uma curva, enfim, mais ou menos aqui, né? Que seria o nosso ácido. As concentrações, ó, vão diminuindo, as concentrações desse ácido é variável e a concentração de NaOH vai ser sempre 5 vezes maior. Então, a concentração do meu titulante também está mudando, só que ela vai ser sempre 5 vezes maior que a do meu titulado. Tudo bem? Então, olha só, se eu observo aqui verticalmente, conforme a concentração do meu ácido vai diminuindo, a inflexão da curva ao redor do ponto de equivalência, né, também vai se tornando o quê? Cada vez menos nítida. Pegue esse ácido aqui de concentração 2 vezes 10 a menos 3. Não vejo inflexão alguma aqui. Não dá para determinar isso aqui por titulação
com indicador visual, certamente. Se eu pego um ácido aqui, ó, de concentração, já 2 vezes 10 a menos 2, ó, a inflexão já é pequena. A partir daí eu já começo a ter para concentrações maiores do que isso aqui, do que 0,2 milimolar, né? 2 vezes 10 a menos 4, uma alcoolite já começa a ter inflexões mais apreciáveis. Então, quanto mais diluído for o meu ácido, também menos nítida vai ser a inflexão ao redor do ponto de equivalência e, portanto, mais difícil a aplicabilidade da determinação da concentração desse ácido por titulação, por volumetria de ácido base, pelo menos com indicador visual. Tudo bem? Bom, e os ácidos polipróticos, então? Os ácidos polipróticos são ácidos que têm mais de um próton, mais de um hidrogênio ionizável na sua estrutura. A gente conhece vários ácidos polipróticos, né? Ácido sulfúrico, ácido fosfórico, fortes, ácidos mais fracos, ácido, enfim, sulfuroso, ácido fosforoso, enfim. Nesse ponto vai interessar para a gente, principalmente, os ácidos polipróticos mais fracos, aqueles que tenham suas constantes de ionização menores, certo? Em função disso, eu não tenho os 3 hidrogênios não são igualmente fortes, por exemplo, de um ácido triprótico. Eles não vão ser liberados, ionizados todos ao mesmo tempo no início, assim que eu jogar meu ácido em água. Então, portanto, eu não vou ter todos os hidrogênios livres em solução simultaneamente. Eles vão sofrendo ionização parcial e sequencialmente. Então, primeiro ocorre a primeira ionização, ó, meu ácido genérico perde um próton, né, libera um próton em solução e libera o ânion menos um hidrogênio. E aí tem a sua constante K1 aqui. Bom, na sequência o que acontece? Ele vai sofrer a segunda ionização. Esse ácido que perdeu um próton vai sofrer, então, uma nova desprotonação e vai formar o ácido sem 2 prótons, certo? E vai ter uma nova constante de equilíbrio, porque as concentrações aqui são outras. E, por fim, uma terceira ionização, onde o ácido, após perder 2 prótons, vai perder, por fim, o terceiro, formando aí sim o meu ânion, que já perdeu todos os hidrogênios ionizáveis, e o que vai resultar numa terceira constante de ionização, ácida. Tudo bem? Bom, é mais fácil retirar o primeiro próton do ácido do que retirar o segundo hidrogênio, do que retirar o terceiro hidrogênio. Como consequência disso, conforme mais hidrogênios ele vai perdendo, mais fraco o meu ácido vai se tornando. Então, o Ka dele vai diminuindo. Por isso, o Ka3 da terceira perda de hidrogênio, da terceira ionização, vai ser menor que o Ka2, que vai ser menor que o Ka1. Então, o meu ácido vai se tornando um ácido cada vez mais fraco, conforme ele vai perdendo os seus hidrogênios ionizáveis. Como consequência disso, vamos comparar a curva de 3 ácidos polipróticos aqui, ó. 3 curvas de titulação. A curva A é do ácido fosfórico, todos eles são ácidos que estão sendo titulados com soluções de hidróxido de sódio 0,1 mol por litro, tudo bem? Ácido de concentração 0,1 sendo titulados com hidróxido de sódio de mesma concentração. 25 ml do ácido. Muito bem. Então vamos lá. O ácido A em vermelho aqui é o ácido fosfórico. Eu vejo 2 inflexões. O ácido B é o ácido oxálico, também é um ácido diprótico. Eu vejo aqui uma primeira inflexão mais tímida e uma segunda inflexão mais intensa, aqui, que sobrepõe com a azul, que é do terceiro, que é do ácido sulfúrico, onde eu praticamente não, eu só vejo a segunda inflexão, não vejo nenhuma primeira inflexão aqui, não tenho 2 pontos de equivalência aqui, só vejo o segundo. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Se eu olhar para as constantes desses ácidos, olha aqui, do ácido fosfórico,
A primeira constante é da ordem de 7, 10 a menos 3, a segunda de 6, 10 a menos 8 e a terceira de 4, 10 a menos 13. Para o ácido oxálico, a primeira é da ordem de 6, 10 a menos 2 e a segunda de 5, 10 a menos 5. Para o ácido sulfúrico, a primeira constante é muito alta e a segunda é da ordem de 10 a menos 2. Bom, vamos então tentar entender o que está acontecendo nessa curva de titulação com base na comparação dessas constantes aqui. Então vamos analisar. Primeiro, o ácido fosfórico, eu vejo duas inflexões bem definidas. Uma aqui ao redor de 25, outra aqui em 50. A terceira eu não vejo. Bom, não vejo também porque para neutralizar a terceira eu precisaria chegar em 75, né? O que eu não chego no meu gráfico, mas eu não veria também. Ela não vai ser uma inflexão nítida, ela nem se observa. Vamos tentar entender o porquê disso comparando as constantes. Olha só, a diferença entre as constantes é bem grande. Se eu comparar a relação entre a primeira e a segunda constante, dividindo uma pela outra, vai dar algo da ordem de 10 à quinta. Se eu dividir a segunda pela terceira, também vai dar algo ao redor de 10 à quinta. Então, a razão entre as constantes é muito grande. E por que eu não observo a terceira inflexão? Porque a terceira constante é muito pequena. Então, como a gente viu, lembra, é um ácido muito, muito fraco, que nem pelo que a gente acabou de ver na projeção anterior. Não vai ter uma inflexão nítida para ser observável. A gente já viu que 10 a menos 10 não tinha, para um Ka de 10 a menos 13, menos ainda. Entretanto, não é porque a inflexão é pouco nítida que ela não é importante. Compara aqui a região após a segunda neutralização das curvas B e C, que é do ácido oxálico com ácido sulfúrico, com a curva do ácido fosfórico. Após a segunda neutralização, a neutralização do segundo hidrogênio ionizável, tanto do ácido oxálico quanto do ácido sulfúrico, eu passo a ter uma região onde prevalece o quê? O pH é determinado, como a gente já viu, pelo excesso de OH- adicionado, pelo excesso de base. No ácido fosfórico, não. Após a segunda neutralização, eu ainda vou ter um terceiro equilíbrio, embora ele seja fraco, embora ele seja com uma constante bem pequena, ele vai gerar um tampão com o excesso de hidróxido adicionado. Então, essa região aqui, embora não tenha uma inflexão nítida, ela vai ter vai ser uma região tamponada e por consequência disso, a evolução do meu pH vai se dar mais lentamente, certo? Bom, e agora o ácido oxálico, né? Vamos olhar então para o segundo ácido. O ácido oxálico a gente vê o quê? A gente observa uma primeira inflexão aqui, pouco nítida, não dá para determinar aqui com precisão onde é que está a inflexão. E a segunda não, a segunda é bastante nítida, né? Com certeza eu vejo ela continua aqui se confundindo com azul, mas eu tenho certeza que aqui eu tenho a viragem, né? Aqui tem um ponto de equivalência. Bom, vamos comparar então este comportamento aqui, essa diferença de comportamento, com o do ácido fosfórico. Ó. Quando eu comparo a primeira e a segunda constante de ionização do ácido oxálico, ela tem uma diferença da ordem de 10 à terceira. Ela não é tão grande quanto a do ácido fosfórico, que tem entre o primeiro e o segundo e o terceiro da ordem de 10 à quinta. Essa aqui tem só da ordem de 10 à terceira. E parece que isso já é suficiente para gerar uma inflexão menos nítida. Tudo bem? E se eu olhar por fim do ácido sulfúrico, ó, eu tenho a primeira ionização a primeira constante muito alta, a segunda é da ordem de 10 a menos 2. Então, a diferença entre uma e outra vai ser aproximadamente 10 ao quadrado, que é menor ainda do que essa aqui do ácido oxálico. Não vejo nem essa tênue mudança aqui, até porque, como a primeira constante do ácido sulfúrico é muito alta, ele já vai estar totalmente ionizado, e bastante ionizado a segunda, porque a sua segunda constante também é bem alta, a gente só observa a segunda inflexão aqui.
Analisando esses gráficos e generalizando essas conclusões, de maneira geral, numa regra prática que a gente pode estabelecer, é o quê? Se a diferença entre o Ka e o seu Ka subsequente, no caso do ácido fosfórico, entre o Ka1 e o 2, entre o 2 e o 3, no caso do oxálico, entre o 1 e o 2, se ela for ao redor de 10 a quarta ou maior, então se ela for ao redor de 10.000 vezes ou maior, eu devo ter a inflexão nítida, tudo bem? E para que a minha inflexão seja nítida, o meu valor de Ka também deve ser, como a gente viu lá daquele primeiro gráfico, maior do que 10 a menos 8. Se for um Ka, como é o caso aqui do ácido fosfórico, ó, ela é um pouco maior que 10 oitava, a diferença aqui é bem grande, então eu consigo ver essa inflexão nítida ainda aqui, ó, no segundo, ainda dá para ver, ela é 6, 10 a menos 8. Mas a terceira é da ordem 10 a menos 13, eu não vou ver nada mesmo. Ela vai ser muito pouco nítida, né? Ela vai ser nada nítida, na verdade. Então, não dá para ver, ela é muito menor que 10 a menos 8. Tudo bem? Generalizando, vamos olhar esses 4 ácidos aqui, que são ácidos dipróticos, lembrando dessas regras. O que eu espero, então, observar na curva do ácido maleico, do ácido carbônico, do ácido sulfuroso e do ácido succínico? São todos ácidos dipróticos, tem um valor aqui de K1 e de K2. Vamos lá, tentando generalizar. Primeira coisa, vamos ver o ácido maleico. Ó, a diferença da primeira e da segunda constante de ionização é maior do que 10 a quarta. Então, eu espero ter uma primeira inflexão nítida para o ácido maleico, visível. E a sua segunda constante é maior do que 10 a menos 8. Então, também espero observar uma segunda inflexão nítida para o ácido maleico. Então, o que eu espero aqui são uma curva com duas inflexões nítidas e tituláveis. Se eu olhar para o ácido carbônico, a diferença entre a primeira e a segunda constante de ionização é da ordem de 9,5 10 ao cubo. Ah, é menor do que 10 à quarta. É, mas 9,5 vezes 10 à terceira é praticamente 10 à quarta, né? Então eu tenho uma diferença considerável entre as duas inflexões, o que deve me gerar uma primeira inflexão boa, ó, esse valor é maior do que 10 a menos 8. Agora, a segunda inflexão não deve ser nada nítida, porque o valor de K2 dele é bem menor do que 10 a menos 8, é quase 3 ordens de grandeza menor. Então, eu espero uma curva com apenas uma inflexão nítida, a primeira inflexão nítida, a segunda inflexão pouco nítida e, portanto, não titulável. E o ácido sulfuroso? Ó, a diferença, a razão entre K1 e Ka2 é da ordem de 10. A quinta, né, 2 vezes 10 a quinta, então devo ter uma primeira inflexão bastante nítida. E a segunda constante de equilíbrio dele é maior do que 10 oitava, é 7 10 oitava praticamente. Então, espero encontrar aqui uma curva com duas inflexões nítidas e tituláveis. E por fim, o ácido succínico, se eu comparo a diferença entre as duas constantes de equilíbrio, K1 e Ka2, ela é 27. Então é da ordem de 10 a primeira, né? Então, certamente eu não devo ter uma primeira inflexão apreciável, porque a diferença da primeira para a segunda é muito pequena. Agora, a segunda inflexão, eu tenho uma constante maior do que 10 a menos 8, né, duas ordens de grandeza maior. Então, devo ter uma primeira inflexão pouco nítida, ou nada perceptível, porque a diferença é muito pequena, e uma segunda inflexão nítida e, portanto, titulável, à semelhança do que a gente viu aqui para o ácido oxálico na projeção anterior. Tudo bem? Então, vamos ver como são essas curvas de titulação, ver se elas perfazem a nossa previsão. Então, realmente, ó, vamos pegar aqui, laranja é o ácido maleico. Eu tenho, então, duas curvas, duas inflexões, na verdade,
apreciáveis e, portanto, tituláveis. Ó, uma diferença superior a 10 à quarta e a segunda é maior que 10 a oitava, 10 a menos 8. Então, tudo bem. E para o ácido carbônico, olha aqui o ácido carbônico. A primeira inflexão do ácido carbônico é perceptível, a segunda inflexão não é. Como a gente esperava, né? Ó, a segunda constante é muito baixa, agora a diferença entre a primeira e a segunda é da ordem de 10 à quarta. Então eu consigo ter a primeira inflexão minimamente nítida para ser titulável. Tudo bem? E no caso do ácido sulfuroso, novamente, ó, duas inflexões nítidas, uma e duas aqui na curva em verde, não é? Então, a diferença entre as duas inflexões é superior, é uma ordem de grandeza superior a 10 à quarta, e a segunda constante de equilíbrio é maior do que 10 a menos 8. Então, olha aqui uma inflexão também bem perceptível. E por fim, o ácido succínico, a primeira inflexão é nada perceptível, nem vejo se tem alguma coisa aqui no meio, a diferença entre as duas constantes é muito pequena. Agora, a segunda constante é alta, consigo ver a segunda inflexão aqui, tudo bem? Então, realmente, olhando as curvas simuladas dos ácidos, bate com essa nossa previsão. E reparem só uma coisa aqui, eu usei esse programa aqui, o CurtPot, para fazer simular essas curvas, eu vou voltar a ele no final. Bom, e se for uma curvatulação, então? Vamos analisar a curvatulação do ácido poliprótico, aqui de um ácido diprótico, passo a passo, como a gente está acostumado. Então, vamos lá. Para que as inflexões sejam nítidas, eu tenho que ter esse Ka superior a 10 a terceira, ou como a gente viu, da ordem de 10 a quarta é mais desejável. Mas superior a 10 a terceira a gente já começa a considerar a possibilidade, menos que isso não. Então, mas o ideal é que ele seja da ordem de 10 a quarta. Então vamos lá. Antes do início da titulação, o que eu vou ter? O equilíbrio dado pela primeira ionização do ácido. Tudo bem? Então o pH inicial é o pH, antes da titulação, é o pH dado basicamente pelo Ka1, certo? Esse é o valor do pH inicial. Depois que inicia a titulação, eu começo a ter a formação do primeiro tampão. Lembra a coexistência do ácido com o seu ânion, que vai me gerar um tampão. E essa relação aqui é do tampão dado pela primeira constante de ionização. É o tampão do K1, que é H2A e HA-. Tudo bem? Então, a primeira região tamponada aqui. Aí vai para o ponto de inflexão, onde eu vou ter o primeiro ponto de equivalência, vai ser a primeira neutralização completa, né, a neutralização completa do primeiro hidrogênio ionizável, onde eu vou ter em equilíbrio, passando para o segundo, começando a influência do segundo equilíbrio, da segunda ionização, que vai me resultar aqui nessa próxima região aqui, que é a região D da curva, onde vai ser a região tamponada dada pela segunda constante de equilíbrio, né? Pelo Ka2, onde eu vou ter a coexistência e predominância das espécies que perderam um próton e da espécie totalmente desprotonada do ânion, né? Então eu vou ter esse tampão aqui na região. O segundo ponto de equivalência, onde eu vou ter predominância apenas da minha espécie, do meu ânion, que vai gerar a hidrólise, e após a ionização completa, perdão, após a neutralização completa, eu vou ter a região de excesso de OH-, certo? Então, vamos lá. Se a gente olhar um a um, no ponto inicial, eu vou calcular o pH com base na primeira constante de ionização, dado pelos valores do equilíbrio de ácido fraco, como a gente está acostumado. Lembrando que o Ka2 é muito menor que o primeiro Ka, até 10 a quarta aqui, porque se eu tenho pK 3 e 4,
É 10 a quarta, a ordem de grandeza aqui. Então, eu praticamente não vou ter influência do segunda ionização aqui. Então, vai valer só a primeira. Bom, e na região do tampão, onde eu passo a ter coexistência das duas espécies, né? H2A e HA-, vai ser dada pelo tampão, pela fórmula do tampão, Henderson-Hasselbalch, certo? Lembrando que na metade do ponto de equivalência, no caso 20, aqui na metade, que é em 10, o meu tampão vai ser dado naquele ponto que a gente sabe em que eu vou ter quantidades iguais do ácido e o seu ânion, então o tampão vai ser dado exatamente pelo valor do pKa1. Tudo bem? Vai ser dado exatamente pelo valor do pKa1 aqui. É o pH. Depois eu continuo, vou para esse terceiro ponto aqui, que é o primeiro ponto de equivalência. Nessa região eu vou ter uma particularidade, eu vou estar sobre o final do efeito do primeiro equilíbrio e iniciando o segundo equilíbrio de ionização, né? Esse ponto aqui, dá para a gente provar matematicamente isso, compondo os dois, as duas equações e fazendo, os cálculos, mas a gente não vai fazer isso honestamente, não é o nosso objetivo aqui. Nesse ponto aqui, eu consigo determinar o pH na primeira equivalência como sendo a média do pKa, o pK do equilíbrio anterior e o pKa2, que é o pK do equilíbrio posterior. Então, isso vai me dar, com uma boa aproximação, para uma variação de mais de 3, e geralmente 4 ordens de grandeza de diferença, vai ser a média dos dois pKs, vai me dar o pH aqui no primeiro ponto de equivalência. Eu sigo, então, para a região D, que é a região onde vai ter a prevalência do segundo tampão, onde o seu pH vai ser dado pela coexistência da espécie que perdeu um próton para a espécie totalmente desprotonada, né, que perdeu já os dois hidrogênios ionizáveis para o ânion, e vai ser dado pela equação do pH nessa segunda região tamponada. Lembrando que, novamente, entre o primeiro ponto de equivalência e o segundo ponto de equivalência, então entre 20 e 40, então no volume médio, que vai ser 30, novamente eu vou ter volumes iguais, concentrações iguais das duas espécies que estão contribuindo para o meu tampão, então o valor do pH nesse ponto aqui, na metade, entre o primeiro e o segundo ponto de equivalência, vai ser o valor de pKa, do pKa da segunda constante de ionização, no nosso caso, 7, exatamente. E aí, no ponto de equivalência, no segundo ponto de equivalência, o pH vai ser dado pela hidrólise da espécie totalmente desprotonada, a gente já viu. Vou ter que calcular a constante básica, né? Vou ter que calcular o Kb a partir da segunda constante de ionização ácida, e aí faço meu equilíbrio de hidrólise como a gente fez para ácido fraco, da mesma maneira. E por fim, após o segundo ponto de equivalência, na parte final, onde eu vou ter excesso de OH-, o pH vai ser dado pelo hidróxido adicionado em excesso. Tudo bem? Então, as particularidades que eu tenho são que basicamente eu vou ter que compor duas regiões tamponadas intermediárias e este pH aqui do primeiro ponto de equivalência vai se dar pela média dos dois pKs, né, do anterior e do posterior. Se fossem 3, a mesma coisa. Aí o segundo ponto de equivalência, o pH ia ser dado pela média do Ka2 e do pKa2 e do pK3. Tudo bem? Então, é isso. Bom, e num exercício, se for dado assim, olha essa curva de titulação para 25 ml do ácido maleico, de concentração 0,1 mol por litro, com NaOH 0,1 mol por litro, certo?
Ou eu poderia não ter dado a concentração do ácido. No caso aqui eu dei. Mas, enfim, se eu dou essa curva de titulação aqui, eu não dei propositalmente o valor de K1 e de K2. Dá para resolver esse exercício? Não sei. Do que dependeria para resolver esse? Ah, depende do valor de K1 e de K2, para calcular o pH em qualquer volume aqui, em 10, 20, 30, 50, seja quanto for. Mas se não foi dado, vamos lembrar que a gente consegue o quê? Estimar este valor a partir dos pontos de equivalência, certo? Como eu estimo os Kas? Então, na prova eu posso dar um ácido qualquer. No caso, eu falei ácido maleico. Se eu falasse um ácido poliprótico só, não falasse que era um maleico. Se eu falar que é um maleico, vocês podem consultar uma tabela e achar o valor de K1 e Ka2. Se eu não falo qual é o ácido na prova, por exemplo, questão de prova, como a gente faz aqui? Eu acho que o primeiro ponto de equivalência vai estar em 25 ml. Ok, tudo bem? Na metade desse volume, como a gente já viu, que é 12,5, eu rebato para a curva e acho qual vai ser o pH na metade do primeiro ponto de equivalência. O pH na metade do primeiro ponto de equivalência dá ao redor de 2 aqui, 2,1, vai, para dar um valor um pouquinho maior que 2, vai ser o valor do pK1. Se o pK1 é da ordem de 2,1, eu sei que eu posso aproximar, estimar o K1 do ácido maleico como 10 elevado a menos 2,1. A mesma coisa para o segundo ponto de equivalência. Achei o segundo ponto de equivalência, tenho o volume aqui de 50, entre 50 e 25, entre o segundo e o primeiro, vai me dar o quê? 37,5. Eu rebato para a curva, jogo lá o meu valor do pH, um pKa2 por volta de 6,4, aproximando aqui um pouquinho menos de 6,5, né? Estaria na metade do caminho entre 6 e 7, talvez 6,6 para um, 6,5 para outro, 7 para um terceiro, enfim, vai depender da acuidade visual de cada um ao analisar a curva, mas eu faço assim, eu consigo estimar. Então, como eu estimo esses valores? Então, se o pK1 eu estimei em 2,1, o Ka vai ser 10 elevado a menos 2,1, 7,9, 10 a menos 3, aproximadamente. Tudo bem? E o pKa2 a mesma coisa, vai ser 10 elevado a menos 6,4, que vai dar algo na ordem de 3,98, 10 a menos 7. Se eu vou para os valores tabelados, eu vejo que, ó, até que um pKa de 6,4 para 6,27 é uma boa estimativa. E um pKa de 2,1 para um pKa tabelado de 1,92 também é uma boa estimativa. Só que quando eu jogo isso para as constantes, tenho que lembrar que o pKa ele se dá na escala logarítmica. Então, qualquer 0,1, 0,2 vai ser 10 elevado a isso de diferença. Então, parece que os valores das constantes são muito diferentes. Ó. De 8, 10 a menos 3 para 1,2, 10 a menos 2 é muito grande. E para 4, 10 a menos 7 até 5,4, 10 a menos 7 também tem uma diferença considerável aí. Mas, se eu tiver que estimar os valores a partir do gráfico, é assim que eu faço. Tudo bem? Bom, o que falta ver é só esse final aqui agora. Eu consigo entender, no caso do ácido málico, como as minhas espécies vão estar distribuídas no meu equilíbrio ao longo do pH. Então, olha só, aqui no caso do ácido málico, a espécie com os 2 prótons, a espécie que perdeu um próton e a espécie que perdeu os 2 hidrogênios, portanto, o ânion, né? Então, olha só, na faixa inicial, eu vou ter, ó, para pH 0, aqui embaixo, eu vou ter praticamente toda a minha espécie protonada, ó, na forma de H2M, de ácido málico. E praticamente nada, zero do hidrogênio malato, né, da espécie que perdeu um hidrogênio. Ao passo que esse pH vai aumentando, o que acontece? A concentração de hidrogênio malato vai aumentando, ao passo que a concentração de ácido málico vai diminuindo, até que no valor equivalente ao pH intermediário entre o, o Ka1 e
o Ka2, né, o pK1 e o pK2, eu vou ter o quê? A predominância da espécie na forma que perdeu um próton, praticamente zero da espécie que vai estar totalmente protonada e praticamente zero da espécie que vai estar totalmente desprotonada. Então, eu vou ter a concentração máxima aqui na metade entre o valor do pK1 e do pKa2. Nesse pH eu vou estar mais ou menos o máximo da concentração que perdeu um próton. A partir daí, essa concentração começa a diminuir e começa, do hidrogênio malato começa a diminuir e começa a haver paulatinamente a predominância da espécie desprotonada, do malato, do maleato. Tudo bem? Certo? Então, olha só. Então, eu sei que aqui, onde eu tenho 50% de um e 50% do outro, esse aqui deve ser que valor? Deve ser o valor do pKa1, onde eu vou ter o equilíbrio da espécie totalmente protonada, ácido málico, e da espécie monodesprotonada, do hidrogênio maleato. E aqui, onde eu tenho quantidades iguais, 50% e 50% do hidrogênio maleato e do maleato, eu vou ter o quê? O valor do pKa2. Tudo bem? Isso para a solução dentro de um pH, com concentração constante. Estou mudando o pH. A curva direita aqui é uma curva de titulação. Então, o que acontece? É como variam os valores dos alfas, né, da predominância dessas espécies aqui, não só em função do pH, mas em função da titulação. Lembra que a variação de pH na titulação não é absolutamente linear. Ela vai variando um pouco mais, um pouco menos. Então, a curva ganha essa característica aqui mais triangular. Tudo bem? Não é essa característica dessa distribuição aqui quase normal, como eu tenho na figura da esquerda. Então, essa é a distribuição das espécies ao longo da titulação. E se eu observar aqui o meu tracejado, é a minha curva de titulação aqui. No eixo inferior, eu tenho o volume de NaOH adicionado. No eixo da direita, eu tenho o pH. E no eixo da esquerda, eu vou ter os valores de alfa, né, da constante de dissociação para cada um deles. Aí tem o alfa 0, o alfa 1 e o alfa 2. Sendo que o alfa 0 se refere ao ácido málico, o alfa 2, perdão, ácido maleico, não é ácido málico, é ácido maleico. O alfa 1 se refere ao hidrogênio maleato e o alfa 2 se refere ao maleato. Tudo bem? Então vamos lá, vamos analisar esta curva aqui agora, ó. Lembrando, aqui na linha tracejada é a minha curva de titulação e a minha curva contínua é a distribuição das espécies a partir dos seus valores do alfa, sendo que o alfa 0 é o grau de ionização do ácido maleico, o alfa 1 é o grau de ionização do hidrogênio maleato e o alfa 2 é o grau de ionização do maleato, certo? Então, olha só. Consigo ver exatamente isso, ó, mais ou menos com a minha distribuição. A quantidade de ácido málico começa alta e vai diminuindo. Ela zera praticamente quando? No primeiro ponto de equivalência. Ao passo que a concentração de hidrogênio maleato vai aumentando e ela é máxima quando? No primeiro ponto de equivalência. A partir daí eu começo a titular, a neutralizar o hidrogênio maleato, certo? E aí ele vai diminuindo a sua concentração, ao passo que a concentração de maleato vai aumentando, até chegar ao máximo de maleato e ao mínimo de hidrogênio maleato no segundo ponto de equivalência. Tudo bem? Então, olha só, no início eu tenho o quê? 70% de ácido málico e 30% de hidrogênio maleato. Eu já tenho parte da minha espécie ionizada, por isso que o meu pH aqui não é 7, né? O meu pH vai ser um pH de quantidade de equivalente a meio ácido, tudo bem? Dado pelo equilíbrio inicial do K1 do ácido. O que acontece? No primeiro ponto de equivalência, eu vou ter 100% da contribuição do hidrogênio maleato e 0% nada das duas espécies, praticamente nada do ácido málico e nada do maleato, quantidades muito pequenas.
No segundo ponto de equivalência é o contrário, eu vou ter 100% da contribuição do maleato, praticamente nada do ácido málico e praticamente nada, muito pouco do hidrogênio maleato, tudo bem? Por isso predominará nesse ponto o efeito da hidrólise, né? Praticamente só a contribuição do maleato, certo? Bom, e naquele primeiro ponto ali, onde eu tenho quantidades iguais, alfa 50%, alfa zero, então 50% de ácido málico, e alfa 1 50%, 50% do hidrogênio maleato. Eu tenho concentrações iguais de H2A e HA-, ou H2M e HM-, né? Do ácido maleico e do hidrogênio maleato. Então eu vou ter aqui vai ser o valor do Ka1. Então esse aqui vai ser o pKa, aqui ó, rebatendo na curva. Aí sim, né? Tem que ser da cortulação, o valor. Aqui seria o valor do pK1, tudo bem? Aqui, e novamente, nesse segundo ponto aqui, onde eu vou ter 50% da espécie do hidrogênio maleato e 50% do alfa-2, 50% de maleato, eu vou ter o quê? O ponto na metade entre o primeiro e o segundo ponto de equivalência. E vai ser o quê? Rebatendo na curva, o valor do pKa2, certo? Então, assim eu consigo entender esses gráficos e ver que a nossa conversa ela é coerente, ela se repete graficamente. Certinho? Era isto. O que eu queria dar uma sugestão para vocês, o programinha que eu utilizei para produzir aquela curva de titulação, que eu coloquei aqui no exercício, é esse programinha aqui, é o CurtPot. Ele é um programa do professor Ivano Gutz, do Instituto de Química da USP, foi meu orientador de doutorado. Esse programa ele é distribuído gratuitamente para Excel desde 1992. Vocês podem baixar o programinha aqui, quem tiver interesse, diretamente nesse link, e aí pode usar ele para fazer a sua titulação. Tanto para quem não quiser ter que construir sua própria titulação no Excel, quanto quem quiser explorar alguns recursos a mais, que certamente esse programa já é feito com macros, para, enfim, muito mais recursos de cálculos e análises do que a gente está acostumado a fazer. Lembrando que aí vai ter que perder um tempo para aprender a usar o programa. Então, não sei qual das duas alternativas leva um investimento de tempo menor, mas enfim, fica a sugestão, uma possibilidade, né, pelo menos. Se a gente olhar o programinha lá, ele permite fazer várias coisas. Ó, ele me permite simular as curvas de titulação de vários ácidos e sobrepolos simultaneamente. Ele tem um banco de dados de mais de 200 valores de pKa, se não me engano, de Ka, se não me engano. Então, tem um monte de ácido aí para vocês escolherem. Só clica lá na abinha e escolhe qual é o ácido. Ele tem também um simulador de titulação com um sensor de pH, né? Sensor potenciométrico, pode colocar um indicador também, um simulador. Então, você coloca o ácido, a concentração, coloca a base, a concentração, vai colocando incrementos de volume de base adicionada, ele vai construindo a curva aqui. Então, você pode fazer incrementos maiores mais longe do ponto de equivalência, incrementos de volume menores no ponto de equivalência, construir sua curva experimental simulada, se assim quiser. Também permite ver as curvas de distribuição das espécies, calcular a distribuição das espécies naquele gráfico que a gente acabou de ver aqui ao longo da titulação, aquele gráfico mais triangular aqui, levando em conta o efeito de diluição, que vai dar uma distorcida no nosso gráfico, mas enfim, ele é um programa bastante completo, é uma sugestão. Se alguém se interessar, tá dada a dica. Era isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção quem chegou até aqui e bons estudos para vocês. Um abraço a todos.